Capítulo 2 da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe a apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Artigo 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá 1. Os nomes e a qualificação das partes. 2. A exposição do fato e do direito. 3. As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator 1. Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que 1. Homologa divisão ou demarcação de terras. 2. Condena a pagar alimentos. 3. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. 6. Decreta a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao 1. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgá-la. 2. Relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles,
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.